Olá, ouvinte do Dialéticas! Está terminando um dos anos mais bizarros das nossas vidas, o ano de 2020, o ano em que todo mundo ficou em casa, o ano que todo mundo se viu diante de um vírus e o ano que todo mundo teve que repensar as formas e as relações humanas. E para esse último episódio do ano, a gente vai discutir algo que tem a ver conosco, com o Dialéticas, porque o Dialéticas surgiu durante a pandemia. Nós vamos falar sobre comunicação científica a partir deste artigo. Mediatização da ciência, reconfiguração do paradigma da comunicação científica e do trabalho acadêmico na era digital, da Tayane Moreira de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense. E para fazer este episódio final, este episódio especial, nós temos convidado o Bruno Balacó, do podcast Papo Com, da Universidade Federal do Ceará, é o nosso convidado para o nosso segundo crossover. Bruno, seja bem-vindo. Saudações, Gil, Bela, Fábio, alegria estar com vocês aqui, nesse que é um dos meus podcasts favoritos do Dialéticas, e quem diz isso é o próprio Spotify. Eu tô lá no top 3, lá o Dialéticas, é uma alegria muito grande estar com vocês, esse crossover, Papo Com e Dialéticas. Exatamente, a gente gostou dessa ideia, acho que a gente vai inclusive fazer mais. A gente gosta bastante também do teu podcast, o trabalho que vocês fazem na Universidade Federal do Ceará. Continuando aqui a nossa mesa, saindo de Fortaleza, indo agora para Lisboa, com o nosso amigo jornalista, doutorando, também meu colega aqui da UB, mas agora morando numa cidade grande. Fábio Jordelino, como é que está o Natal na capital portuguesa? Tudo bem, Gil? Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo aí à participação do nosso episódio. Tudo bem, Bela? E ouvinte, muito feliz de estar aqui com vocês, finalizando aqui um episódio especial, né? Todos em clima de Natal, como vocês podem ver aqui, eu já estou com minha árvore de Natal. E é isso, Lisboa tá com respeito à pandemia, festejando o Natal, um clima de Natal. Tá certo, então. E saindo de Lisboa, vamos à terra da cerveja, em Mais, na Alemanha, com a doutoranda, jornalista e ciclista Isabela Gonçalves. Já tá com o pneu recuperado, né? Sim, Gil. Olá, Gil. Olá, Bruno. Olá, Fábio. Muito feliz nesse último episódio aí do ano, antes das férias. E, enfim, tô empolgada para discutir esse tema. E com pena que vamos entrar de férias, mas vem muita coisa boa aí. Tá certo? E se você gosta de discutir comunicação científica, vem com a gente e vamos para a nossa tese. Tese. Trazer esse assunto para o Dialéticas é muito importante e tinha que ser para fechar a primeira temporada do nosso programa. Porque a gente está falando justamente de comunicação científica, que a autora já começa classificando e ajustando a conversa. Tem uma coisa que é disseminação científica, que são as revistas científicas, os congressos, isso mais voltado ao público interno, e a divulgação científica, que é quando a pesquisa é levada para toda a sociedade. Inicialmente através da imprensa e agora também através das mídias sociais e de aplicações como os podcasts. E realmente a gente vai entrar na discussão das mídias sociais, porque as mídias sociais mudaram completamente a forma de fazer a divulgação. Para começar, porque surgiram as redes sociais acadêmicas, como o ResearchGate, a autora vai citando isso, e o ResearchGate vai aparecer por diversas vezes nesse episódio, eu já vou avisando. Mas não é só ter mídias sociais para a divulgação científica, divulgação científica, nesse caso não é disseminação, mas tem a questão da gamificação e até a própria forma, isso a autora fala muito legal, como esses sites tipo ResearchGate ou Academia.edu trabalham, que é criar ranking, criar recompensa, ou seja, criar um próprio modelo de negócio para a sobrevivência do site, que faz as pessoas terem uma forma de se interagir, de participar com ela. E isso está mudando bastante a forma como os pesquisadores conversam entre si. E a autora que sabia o impacto disso fez uma entrevista, no caso, com 25 pesquisadores, e algumas respostas, na minha opinião, acabaram sendo bastante claras. Por exemplo, o ResearchGate é a rede social dos pesquisadores mais utilizadas, e a maioria diz que não está querendo competir na questão da gamificação, de quem escreve mais e quem tem mais participação. Eu duvido um pouco disso, mas a gente vai discutir mais. E as redes sociais não acadêmicas acabam sendo muito pouco utilizadas para divulgar. O Facebook aparece, principalmente o pessoal da Humanas, mas parece que há uma certa reticência quanto a divulgar a sua pesquisa, o seu trabalho nas redes sociais. E assim, uma preocupação muito grande de rankings e avaliações, e isso eu acho que é um debate que a gente precisa fazer,
porque a ciência tem sua forma de fazer a sua avaliação, seus ranqueamentos e a sua ordem de importância, mas as redes sociais, através dos algoritmos, trabalham com uma lógica diferente. Isso é algo realmente preocupante que a gente tem que colocar em discussão. Bem, Gil, eu adorei o texto, antes de mais nada, dizer que eu conheço o trabalho da Tayane Oliveira, né, uma grande divulgadora científica, acompanho ela nas redes sociais, até assisti recente uma live dela aqui que ela participou na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, e eu achei o texto muito interessante, né? Tem alguns tópicos que me chamam muito a atenção quando ela fala que os pesquisadores estão sempre em busca de espaço de legitimação e também de influência na comunidade acadêmica nacional. E é o que eu vejo cada vez mais nas redes sociais, principalmente o Facebook, onde eu tenho um grande número de pesquisadores, professores, pessoas que eu admiro no meio acadêmico que eu sigo, eles têm cada vez mais esse comportamento. E do outro lado, assim, do público mais discente, né, o pessoal que está começando a caminhada acadêmica, os nossos colegas de mestrado e doutorado, a gente vê um outro ponto que ela fala também, que é essa prestação de contas, né, que os pesquisadores, principalmente de universidade pública, né, que tem fomento aí a partir de agências como CAPES, CNPq ou as fundações estaduais, precisam prestar contas desse investimento que é feito na universidade pública, né? O que a gente vê com os nossos colegas aqui que tem esse financiamento e tem essa obrigação de prestar contas, divulgando seus textos acadêmicos, suas participações, gravando vídeos. Então, nesse ponto, eu acho interessante o texto. Outro detalhe que eu acho bacana também é que ela levanta a bandeira para aquele nosso eterno desafio enquanto pesquisador, né? Que é estar sempre atingindo o grande público com as nossas pesquisas, né? Esse é o grande desafio de todos os pesquisadores, né? Fazer com que a gente possa furar a nossa bolha, levar aquele conhecimento que muitas vezes está restrito aos auditórios, às salas de aula, possa ultrapassar as barreiras da universidade, poder atingir o público chamado leigo, né? Que não está acostumado com aquele tipo de conhecimento. Então, quando a gente participa desses eventos, né? Muitas vezes a gente tem um público muito pequeno de 50, 100 pessoas no auditório. Quando a gente tem a chance agora, principalmente em tempos de pandemia, de participar de lives, né, que podem muitas vezes agregar aí centenas ou até milhares de espectadores, a gente consegue fazer esse trabalho de alcance. E os podcasts de divulgação científica também estão cumprindo muito bem esse papel, né? O próprio Dialéticas aqui faz muito bem isso, consegue levar para um grande público, né, variado, não só dentro da comunicação, essa divulgação científica. Então, os podcasts e as lives, principalmente as que estão no YouTube, né, conseguem cumprir esse papel de furar bolhas e atingir públicos de massa. Então, eu acho muito interessante. E eu queria finalizar destacando aqui o papel de um grande divulgador científico, que eu acho que nessa pandemia se sobressaiu, sobretudo na temática do coronavírus, que foi o Átila Yamarino, né? Ele que tem um perfil aí de quase 1 milhão de seguidores no Instagram, no Twitter, ele consegue fazer esse trabalho muito bem, consegue fazer, de fato, um trabalho não só na grande mídia, né, já que ele está presente nos principais veículos de comunicação, mas nas redes sociais, onde a gente vê, por exemplo, vídeos dele no YouTube com até 1 milhão de visualizações. Então, nesse ponto, eu acho que a Tayane ela aborda esses tópicos muito bem. O desafio do pesquisador e, ao mesmo tempo, aqueles que conseguem furar essa bolha. O artigo é bem interessante porque ele tenta entender a reconfiguração da comunicação científica na era digital. Ela parte de uma lógica, a comunicação científica, parte de uma lógica unidirecional, que era uma coisa de todos os meios de comunicação, aquela lógica quase de mordomo também acontecia na ciência, ou seja, a divulgação da ciência só podia ser feita por meio das revistas científicas ou mesmo nos debates universitários. Agora, com a possibilidade de redes sociais, você tem uma ampliação aí desse discurso, dessa possibilidade de dispersão de informação, e ela quer entender justamente isso, como que houve, o que reconfigurou, o que modificou. E para isso ela quis entrevistar pesquisadores de diferentes áreas para tentar entender, por exemplo, se as diferentes áreas têm percepções distintas da comunicação científica, da divulgação científica. E aí ela selecionou 25 pesquisadores, e achei interessante porque foram pesquisadores de níveis distintos na carreira, então tinham doutorandos, tinham recém-doutores, professores já há mais tempo e também pesquisadores de produtividade CNPq. E aí, a partir dessa entrevista, ela quis entender um pouco, por exemplo, da atuação desses professores, desses pesquisadores nas redes sociais, e aí fez perguntas sobre, por exemplo, a questão do ResearchGate, do Mendeley, do Academia Edu, do Facebook também, e trouxe um tema muito interessante que eu acho que a gente tem que discutir mais, que é a questão da visibilidade e da vigilância, que ela fala que as redes sociais científicas, ao mesmo tempo que elas possibilitam que a ciência se torne visível, também tem um outro ponto aí, que é a vigilância, um vigiando o que o outro está fazendo, e isso só aumenta a ansiedade. E aí isso é engraçado, né? Porque, no caso, o pesquisador
ele tem mais problema de ansiedade olhando o ResearchGate do que provavelmente o Instagram, então, porque ele está mais preocupado com a produção aí dos colegas do impacto dos colegas do que da quantidade de like de fotos aí das selfies publicadas no Instagram. Eu só queria concordar aí com a Bela, acho que a Bela foi bem no ponto, e minha tese ela vai também nessa linha. Primeiro, eu acho que o artigo foi muito bom, ele é bem escrito, o trabalho da pesquisadora é ótimo, como o Bruno já falou. Inclusive, ela está na dobradinha aqui no Dialéticas, a gente já discutiu um artigo dela, então, 100% o artigo é ótimo. Posso alfinetar um pouquinho? Posso. Eu não gosto de um ponto do artigo dela. Eu acho que ela tem uma metodologia aí muito boa e muito grande para um escopo maior. Ela vem com a ideia de fazer com 100 pesquisadores inicial. Dos 100 caiu para 25, que foram os que responderam a ela pelas redes sociais, e aí ela usa a metodologia dela, que, na minha opinião, é uma metodologia de força para trabalhar com um escopo muito maior do que ela realmente fez, e aí acaba que fica uma coisa meio... Poderia chegar um pouco mais. Essa é a minha alfinetada, mas eu acho que o trabalho dela está impecável, perfeito. Agora, sobre os pontos que ela traz, eu queria destacar uma resposta dos entrevistados, aliás, que é o seguinte, vou parafrasear a entrevistada 11, doutoranda agrárias. A pressão aumenta principalmente quando há pontuações, como no ResearchGate, onde há uma nota pelo que está produzindo ou produziu. Pode até ser uma forma de estímulo, mas pode não ter esse impacto nas pessoas, principalmente estudantes que pretendem entrar na vida acadêmica. E eu acho que esse ponto aí, ele se adequa com um pouco o que a Bela falou. Essa questão da pontuação do ResearchGate, eu sou extremamente contra. E a gente já falou aqui no Dialéticas, no outro episódio, que foi o botão de dislike. O botão de dislike em pesquisas acadêmicas. E a gente também já comentou isso no episódio que a Bela, que foi a host, que foi o Publish or Perish. Então, essa questão da pressão em cima do pesquisador, ela aumenta nesse tipo de redes sociais, e eu acho que isso aí é um prato cheio para a gente discutir um pouco mais para frente nesse episódio. Antítese. Então, a minha primeira pergunta vai ser a pergunta mais óbvia, já que a gente está falando sobre redes sociais e sobre divulgação científica. Eu pergunto quais redes sociais vocês estão presentes, o que vocês procuram e o que vocês divulgam nesses espaços. Vamos começar pelo Fábio. Bom, eu tenho algumas redes sociais não acadêmicas e acadêmicas. A principal acadêmica é, claro, a ResearchGate. Eu estou sempre procurando artigos. Basicamente, a ResearchGate eu não posto muitas coisas minhas. Tem alguns artigos meus lá, mas principalmente é para procurar fontes, principalmente, para os artigos que eu estou escrevendo. Então, eu acho, nesse ponto, ela é bastante eficaz para mim. E outro ponto, nas redes não acadêmicas, eu uso muito o LinkedIn, que é uma rede mais profissional, mas eu acho bem interessante para discutir ideias, principalmente. E em alguns momentos eu uso também o Instagram. Se vocês quiserem olhar lá no Instagram do Dialéticas, nós três estamos lá. E aí você vai ver que no meu Instagram, por exemplo, tem algumas publicações que eu já fiz no decorrer da minha vida. Mas também não é algo que eu me foque tanto. No final das contas, rede social para mim é mais um passatempo do que realmente uma ferramenta. Eu uso bastante o ResearchGate, eu sou meio viciada, já falei sobre isso, inclusive em um episódio aí. Eu publico tudo que eu consigo de publicações por lá. E gosto bastante de seguir pesquisadores relacionados, que têm relação com a minha área de pesquisa, porque aí eu fico por dentro da atualização do que tem sido produzido também. Acaba que não uso tanto a academia.edu, porque eu acho que o design da academia.edu não é tão legal assim quanto o ResearchGate. Eu acho que o ResearchGate ele é mais user-friendly, e justamente por isso que ele é o favorito aí dos entrevistados. Mas, no geral, eu acho que é uma ferramenta que podia ser mais utilizada, que eu sinto que as discussões que acontecem no ResearchGate são muito artificiais. Eu acho que as pessoas fazem pergunta mais para acrescentar o próprio impacto na rede do que porque elas estão interessadas em saber alguma coisa mesmo. Olha, eu vou na contramão da Bela e também do Fábio. Utilizo mais o academia.edu, né? O que eu busco lá são artigos na minha área, referências não só para os artigos, mas para a própria dissertação de mestrado, né? Que eu estou com ela em andamento. Então, eu utilizo muito o academia.edu, porque eu acho também um espaço
Eu uso a versão, inclusive, teste, né? Eu não uso a versão premium, que, inclusive, te dá acesso a uma série de bônus, como, por exemplo, ver as suas menções acadêmicas, que eu acho que é muito importante ver quem está te citando em pesquisas, mas eu consigo ver lá, inclusive, um espaço de discussão, já que alguns pesquisadores que eu sigo também me convidam a participar de alguns diálogos para comentar alguns textos. Então, esse ambiente de fórum, de troca de ideia entre pares, eu acho interessante. Apesar de ser também uma rede social que, para mim, tem muitas limitações, sobretudo da parte gráfica, mesmo assim eu ainda utilizo bastante o Academia do baixo, vários textos que tem por lá. Ainda não cheguei ainda no ResearchGate, acho também uma rede social interessante, mas ainda não me apropriei dela. E quanto ao Mendeley, inclusive nesse período de quarentena, até fiz uma oficina para entender um pouco essa ferramenta, mas ainda não tive tempo de explorar. E tem o Orchid também, né, que eu também já criei meu perfil lá, mas ainda não consegui atualizar. Então, eu acabo fincando mais as bases ali no academia.edu e no Google Acadêmico, né, que é outra excelente fonte também para encontrar textos acadêmicos e receber recomendações. E quanto às redes sociais não acadêmicas, eu utilizo também muito o LinkedIn para divulgar um pouco de trabalho, de pesquisa, e o Facebook, onde quase todos os autores e pesquisadores, colegas, pares que eu conheço estão lá no Facebook. Então, é um ambiente onde tem muita troca de ideia acadêmica. E já eu estou com o Fábio em relação ao Instagram. Acho que para mim é uma rede social mais, de fato, para coisas pessoais, para ver fotos bacanas, ver o que a pessoa está fazendo no dia a dia. E no Twitter eu já uso mais para coisas profissionais também, fora da academia, ligada ao esporte, já que, além dessa vida de pesquisador, também atuo como cronista esportivo. Eu vou dizer para o Bruno que eu uso o Mendeley, que é muito interessante, porque além de ser um bom gerenciador de referências bibliográficas, ele tem um algoritmo muito interessante, e eu já utilizei muitos artigos que chegam pelo algoritmo dele. Utilizo o Academia.edu e o ResearchGate mais para pesquisar artigos mesmo. Eu fui perceber nesses dias, até para esse episódio, que eu não tenho nada publicado no ResearchGate. Minha participação no ResearchGate é zero. Por quê? Porque, como todos nós aqui, a gente vem do jornalismo e eu ainda faço alguma coisa de opinião, de jornalismo, análise, e acabo utilizando muito mais as outras redes sociais onde há público. Então, eu tenho um blog, o gilramos.net/blog, e coloco tanto que eu estou pesquisando quanto algumas análises tudo junto. E acaba divulgando mais em redes sociais, meramente divulgação do link, Instagram, Facebook, o LinkedIn, e o Twitter acaba até usando mais para escrever, porque eu gosto de política o Twitter é a nossa grande arena da política no Brasil, não só no Brasil, né, no mundo todo. Mas vou puxar agora a segunda pergunta, que é uma coisa que está citado no artigo e a gente precisa aprofundar mais, que é o fato dessas redes sociais, principalmente o ResearchGate, ele trabalhar com um sistema de ranqueamento a partir do seu algoritmo que foge os critérios das publicações científicas. Nós temos lá as revistas indexadas na Scopus, na Web of Science, no LatinDex, mas dentro do universo, o ResearchGate ele funciona com as suas próprias regras. Aí eu pergunto, isso é bom até que ponto, e até que ponto isso passa a ser perigoso? Vamos começar pela Bela. Eu acho que talvez no ResearchGate não deveria ter a nota do pesquisador. Eu acho aquilo muito esquisito. Podia ter... Só o número de seguidores do pesquisador já seria um critério, por exemplo, do tipo de impacto que ele tem. Não precisava de uma nota. E aí, talvez, poderia ter um tipo de nota para publicação, ou não necessariamente uma nota, mas mostrar ali o número de acesso da publicação, quantas vezes aquela publicação foi acessada, e o número de citações daquela publicação. Porque aí você tem uma lógica de mostrar o impacto das publicações, e não do pesquisador em si. E aí isso poderia melhorar, talvez, a saúde mental dos pesquisadores, que eu acho que ver aquela nota lá e você querer ficar aumentando a sua nota é uma coisa que pode ser prejudicial para a saúde mental. Olha, a Bela tocou num ponto super interessante, já havia mencionado anteriormente dessa questão da saúde mental. A gente já tem o Instagram, né, como um grande, digamos assim, gatilho, né, para esse tipo de coisa, e a gente já se preocupa muito com a vida pessoal, assim, com a questão do Instagram, e se preocupa ainda mais com a academia, sobre produtividade, já que eu acho que isso é uma das coisas que nós, né, enquanto mestrandos e doutorandos, mais enfrentamos no nosso dia a dia, que é essa cobrança por produtividade, principalmente quando você tenta se comparar a colegas. Meu colega publicou 8 artigos, eu só publiquei 3, ou 4, 5, enfim. Eu acho que esse tipo de coisa acaba que não é saudável, porque nessa pandemia, sobretudo, né, a gente está lidando diariamente com
com essa luta pela saúde mental, né? De ter um pouquinho de força, de coragem para poder seguir produzindo, pesquisando. Então, eu acho que nesse ponto o ResearchGate ele não dá essa contribuição, por isso que eu ainda não me apropriei da ferramenta, até porque eu consigo ver no Academia Edu, apesar dele ter também seus lados negativos também, ele está toda hora te oferecendo os serviços premium para você pagar, mas eu vejo a Academia Edu um ambiente legal para fórum, para discussão, por isso que eu me apropriei mais dessa ferramenta do que o ResearchGate, mas eu acho negativo. Eu acho que eu estou com a Bela nesse ponto de que não é interessante essa concorrência, essa competição e você ranquear ali com o dislike, como vocês falam também. Então, nesse ponto, eu estou com vocês de que o ResearchGate ele presta um serviço quando ele, de certa forma, coloca essa competitividade, coloca ranking, né? Faz com que você, de certa forma, fique ali lutando por essa gamificação, né? Que a gente já vê isso muito no Cartola, por exemplo, que é um game aí de futebol, e em tantos outros. Essa coisa do ranking, acaba que eu acho que na academia não é interessante. Por isso que eu me distancio um pouco dessa discussão. Eu acho que não somente no ResearchGate que já faz isso, mas a academia está cheia dessa questão do ranqueamento, né? A começar as revistas científicas que são ranqueadas no Brasil. Tem essa questão da Qualis, que dá uma nota para cada revista. Cada revista é Qualis A1, Qualis A2, aí agora vai até a A5, e tem as Bs, e aí se você publica numa que é B, aí você é menos do que o seu colega que publicou numa A. Então, isso já está errado na academia brasileira para começar. A gente chega aqui na Europa e aqui não tem muito isso. Tem, claro, as revistas que são melhores cotadas por ser Web of Science ou outras, mas não tem exatamente um ranqueamento como tem na academia brasileira. E fora isso, a academia brasileira está repleta dessa questão de ranqueamento, dessas panelinhas dos professores tal contra tal, dos estudantes tal. Eu não gosto muito disso, eu acho isso uma babaquice. Acho essa questão tanto da academia brasileira quanto dessa gamificação da academia, de modo geral, do ensino, uma babaquice. Não deveria existir, e isso não é ciência. Ou, pelo menos, não deveria ser ciência. Então, quem se interessar mais por esse assunto, especificamente sobre o que a Isabela e o Bruno falaram principalmente, pode escutar o episódio 9 do Dialéticas, que é o Publish or Perish, justamente sobre essa pressão que existe na academia sobre os pesquisadores, que é um dos episódios mais escutados do nosso podcast. Eu concordo com todos vocês, eu acho que o que o Fábio falou é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, essa questão de tudo ser ranking é uma coisa terrível, e aí eu acho que a rede social que vem para isso, no caso, fazendo o mesmo, é para embaralhar e confundir mais as pessoas. Então, trazer mais uma rede social para fazer isso é terrível. Então, eu acho que o ResearchGate poderia ser melhor se não tivesse o ranqueamento, a pontuação. Só isso já tornaria a coisa muito melhor. Seria uma melhor maneira de fazer isso. Porque senão, como disse o Bruno, a gente já está meio maluco por causa da pandemia, né? E aí vem essa pressão que já existe na academia do Publish or Perish. Aí vem mais uma rede social para te ferrar isso, aí deixa todo mundo maluco. Mas a Bela pediu a palavra, eu vou passar para ela. Não, eu queria falar um pouquinho sobre essa lógica do slow science, que é uma coisa que eu observo aqui na Alemanha, que eu acho interessante. Não tem a pressão que você vê, por exemplo, no Brasil, para você publicar uma quantidade num tempo pequeno. O meu orientador, ele começa a tentar publicar no ranking, nas primeiras revistas do ranking da Web of Science. E aí, a partir dos pareceres que a gente recebe, vai tentando as revistas dos rankings menores. Ou seja, você demora, às vezes, 1 ano para poder conseguir uma publicação, e é uma publicação numa Web of Science, que tem um impacto absurdo. E, nesse caso, o ResearchGate é até interessante, porque ele olha a lógica do impacto da revista, e o número de citações e tal. Isso eu acho mais interessante do que você atribuir nota à revista. Deixa a pesquisa falar por ela mesma. Deixa os pesquisadores citarem e eles mesmos dizerem, né, o que importa para a ciência, o que é relevante para a ciência. Eu acho interessante essa cobrança que tem, até para quem tenta seleções de mestrado, doutorado, e está sempre publicando em periódicos, que de fato é aquilo que vai contar mais na pontuação das seleções, até mesmo em concursos, né, para professor, por exemplo, né? E a gente vê que muitas vezes o pesquisador só consegue pontuar bem quando ele publica nos grandes periódicos internacionais. Isso, sobretudo, dá uma alavanca muito potencial do pesquisador, mas, por outro lado, restringe o público de alcance, né, que vai ter acesso.
Eu estava vendo essa semana um pesquisador, um professor super importante da minha área de estudo, de rádio e mídia sonora, comemorando a divulgação de um artigo publicado na principal revista de publicação internacional de mídia sonora, e muita gente parabenizando, o pessoal perguntando, o dado é aberto? Eu posso conferir o texto? Não. Ele lamentando, olha, infelizmente esses dados são restritos porque é o padrão europeu. Então, porque, assim, sem dúvida nenhuma, era uma grande contribuição, até porque estava em inglês o texto, porém inacessível para muitos pesquisadores brasileiros que poderiam estar usufruindo daquele material. Por quê? Porque é uma cultura, sobretudo das publicações europeias, fazer com que você tenha que pagar para poder ter acesso. Isso foi um tema que eu já vi que vocês já discutiram em vários episódios e que a gente também já debateu lá no Papo Com, no nosso episódio sobre popularização da ciência, que a gente também discutiu essa questão de como é importante a ciência aberta. Todos os artigos, principalmente aqui no Brasil, de temáticas tão sensíveis quanto o coronavírus, serem todos abertos. Sim, Bruno, inclusive eu faço agora propaganda de outro episódio nosso, que é o episódio 30, que é sobre ciência aberta, onde tanto eu quanto a Bela, quanto o Fábio, a gente falou abertamente, explicitamente que a gente defende a ciência aberta, inclusive a gente não criminaliza os pesquisadores que eventualmente utilizam um site de uma tal de uma Bielorrússia que ajuda a quebrar artigos que são pagos. A gente não criminaliza os usuários. Mas, então, eu também acho que vocês estão falando é bem importante sobre essa questão do acesso à ciência, e até é o próximo assunto que eu vou colocar agora na nossa roda aqui, porque é o seguinte, a pesquisa mostra que o pessoal da Humanas ainda que mais usou o Facebook, mas, no geral, quando o pesquisador fala, vou divulgar o meu trabalho para a sociedade, ele divulga numa rede social que só tem os nossos, ou seja, não está divulgando. E aí eu começo a puxar esse assunto, porque a gente precisa fazer a divulgação científica, a divulgação, a sociedade precisa, não apenas por aquilo que está no artigo que o Bruno ressaltou na tese, de quem recebe o recurso público, precisar mostrar que está dando resultados, né? Mas também de saber o que tem de novidade. Isso a gente vê muito quando acontece em algumas áreas, por exemplo, medicina, agora todo mundo viu durante o coronavírus, mas, no geral, a sociedade ainda está muito fechada. Então, a minha pergunta é o seguinte, não dá para considerar o ResearchGate e divulgar para a sociedade, certo? Por que a gente divulga tão pouco o que a gente está pesquisando para quem está fora? Eu vou começar essa pergunta pelo Bruno. Eu acho que o grande problema é justamente você levar ao pé da letra o que é a divulgação científica. Para você levar aquele conhecimento científico para o grande público, você precisa, de fato, usar uma linguagem adaptada. A gente sabe que na academia se trabalha muito com uma linguagem rebuscada, extremamente formal, utilizando expressões que, de fato, são de difícil acesso para quem não é daquela área, né? Quem trabalha na medicina dificilmente vai ter aquela comunicação tão direta com quem é da comunicação ou de outra área. Da mesma forma, quem é do direito, por exemplo, usa muita hermenêutica, uma série de termos que são o juridiquês, como a gente fala. Então, o problema está na comunicação, é justamente da forma como você comunica. Por isso que, como eu destaquei no início, é importante o trabalho de pesquisadores como o Átila Yamarino, porque ele é, de fato, um grande estudioso dessa área bióloga, química e tudo, ele entende bem das coisas, ele consegue transmitir, comunicar, ele consegue traduzir esse conhecimento. Por isso, para mim, ele é um grande exemplo de divulgador científico, porque ele consegue transformar um conhecimento científico formal, técnico, em acessível e compreensível por todo o público leigo. Eu acho que qualquer pessoa que escutar o Átila Yamarino numa live ou mesmo na televisão vai compreender aquilo que ele está vendo e vai ver o impacto social, porque para mim só tem impacto social se de fato aquela comunicação científica puder trazer alguma melhoria e poder ser compreensível pelas pessoas. Nesse ponto aí que você falou agora, Bruno, eu acho que, de um modo geral, a própria academia brasileira ela tem isso intrínseco dentro dela, essa linguagem rebuscada. Eu fiz meu mestrado na Bélgica, a Bela está estudando agora na Alemanha, e o Gil fez o mestrado dele em Portugal também. Então a gente já está acostumado com um tipo de artigo, até uma estruturação do artigo diferente. A estruturação dos trabalhos acadêmicos aqui na Europa, eles são bem mais diretos. Esse artigo, por exemplo, que a gente está discutindo hoje, eu achei ele bastante enfadonho em alguns momentos. E não é que eu esteja criticando o jeito como ela escreve, o jeito como a autora estruturou o artigo, não. Ela fez o que ela está acostumada a fazer dentro da academia brasileira. É sempre assim. Todos os artigos, eles vão lá para frente, depois volta, depois vai e usam uma linguagem rebuscada que, às vezes, até a gente mesmo, que é da área, a gente tem que parar. Não, calma. O que é que ela quer dizer aqui? Aí volta, aí lê de novo, aí volta.
É assim a academia brasileira e tal. Não sei por que assim. Às vezes é assim, talvez para eliminar justamente o que você falou, o povão de ler. O que é um absurdo na minha concepção. A gente chega aqui na Europa, pode pegar um artigo escrito de acordo com a academia alemã, por exemplo, ou belga, por exemplo, no meu caso, no caso da Bela, que a gente estava discutindo antes. São artigos bem mais diretos, bem mais concisos, poucas páginas, que vai direto ao ponto. E isso é um negócio isso que você falou agora, Bruno, eu achei interessante de trazer esse ponto. Mais uma alfinetada nesse método acadêmico brasileiro, que eu não sei por que em pleno 2020 a gente continua fazendo isso. Eu vou alfinetar agora o método europeu, porque, na verdade, eu não acho que o Fábio esteja correto, não. Eu acho que os artigos são diretos, sim, são mais objetivos, isso sem dúvida. Você escreve um artigo em 10 até 15 páginas, sendo que os artigos na revista brasileira, às vezes, têm 20 páginas, 22. Só que eles são muito difíceis de serem lidos, porque europeu é viciado em estatística. Então, eles colocam lá aquelas fórmulas estatísticas absurdas nos artigos, que às vezes nem a pessoa da própria área consegue ler. Quem dirá o público leigo? Então, na verdade, a divulgação científica é um problema do mundo inteiro. É muito difícil você fazer divulgação científica. E tanto é um problema do mundo inteiro que a gente está vendo aí teoria da Terra plana no mundo inteiro também, e negacionismo no mundo inteiro. Ou seja, a difusão da ciência, a dificuldade de você demonstrar a ciência não é uma dificuldade brasileira, é mundial. E no caso do Brasil, eu acho que falta recurso mesmo para investir em divulgação científica. Eu acho até louvável a iniciativa do Serra Pilheira em lançar edital de divulgação científica e tal, mas um pesquisador brasileiro que tem que publicar quatro artigos a 2 por ano, como é que ele vai divulgar a própria pesquisa? Tem que ser uma coisa em rede mesmo, um trabalho de árvore. Talvez divulgadores independentes da universidade ou projetos de extensão na universidade para isso. Não adianta também você cobrar só os pesquisadores de fazerem a divulgação científica, já que eles têm tantos afazeres também. Olha, Gil, nesse sentido, acho que sem puxar a brasa para nossa sardinha, acho que nós jornalistas temos essa vantagem, porque a gente já trabalha antes de entrar na academia com esse texto acessível para jornal, para portal, e quando vai para a academia a gente já tem esse cuidado de ter esse texto mais acessível que possa ser compreendido por todos. Nesse ponto, eu acho que os jornalistas eles se comunicam talvez um pouco melhor do que outras áreas, como a área de saúde, a área do direito, por exemplo. Eu acho que, assim, talvez seja necessário, por exemplo, da questão de outras áreas, até mesmo um pouco da comunicação nas sociais aplicadas, humanas, que tenhas uma disseminação científica numa linguagem que seja interna para quem vive ele. Mas a gente não pode, se as revistas acadêmicas têm que ser uma linguagem para quem está no meio, chegamos a esse consenso, eu também tenho dúvidas quanto a isso, a gente precisa melhorar a divulgação, ou seja, a gente precisa fazer o que nós fazemos aqui no podcast, né? Tipo, pegar um artigo e levar ele para uma linguagem que qualquer pessoa possa entender. Mas, ainda tocando nesse assunto, o Bruno trouxe aqui já 2 vezes, ele citou o Átila Yamarino como um pesquisador brasileiro que ficou famoso, principalmente agora na pandemia do coronavírus, mas já tinha o seu fama antes também. E eu queria saber de vocês, como é que vocês estão vendo esses projetos de comunicação online de divulgação científica? Vocês acompanham quem vocês recomendam? Se vocês estão de olho nesse assunto, é só assunto da área? Vocês também seguem divulgadores científicos, seja em podcast, canal do YouTube, blog, o que for, em outras áreas? Vamos começar agora pelo Fábio. Bom, eu não acompanho tanto, não, como eu deveria acompanhar. Na verdade, eu tendo a acompanhar alguns podcasts, por exemplo, do nosso companheiro Bruno, que está aqui, eu sempre estou acompanhando quando posso. Não acompanho exatamente todos seguidos, mas sempre quando eu posso, aí perco mas volto aí, acompanho. Então, eu estou sempre, de alguma maneira, por dentro do que está se falando. Os podcasts, de modo geral, para mim, eles chegam de uma forma muito fácil. Porque como não tem imagem, é só o áudio, então eu coloco e posso estar fazendo outra coisa. Acho que é o caso de todos os ouvintes que estão aqui acompanhando o nosso podcast. Então, para mim, os podcasts científicos, eles vêm muito mais fácil. Mas, de outro modo, eu sempre tento acompanhar o que está sendo feito. Esse que vocês falaram agora, que o Bruno falou, não necessariamente
acompanhei ou cheguei a ver, mas vez ou outra eu escuto alguma coisa, vejo algum trecho, então eu tento me manter ali na média. Porque também nesse ano 2020 foi um ano muito tribulado, acho que para todo mundo, né? Então é muita carga de informação, mesmo a gente estando em casa, a gente acaba que tem que trabalhar, tem que produzir, tem que estar fazendo artigos, então eu não tenho tanto tempo hábil para estar acompanhando, mas tento e acho que isso é o caminho para essa democratização maior da ciência. Eu gosto bastante de um podcast brasileiro que chama Fronteiras da Ciência, que é produzido pela URGS. É da área de ciências naturais mesmo, e eles sempre trazem um tema, e aí convidam pesquisadores das universidades do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, para poder discutir sobre o tema. E é sempre muito fácil de entender. Eu tenho dificuldade de entender ciências naturais, que, bem, não é minha área, então é bem interessante, porque democratiza bastante o conhecimento. Eu acho que é um exemplo aí. Ele é produzido há muito tempo, ele tem muito ouvinte também, é um dos mais antigos também de divulgação científica produzido na Universidade do Brasil. Então, eu acho que a gente tem um case aí de sucesso. Olha, eu acompanho muito podcast, assim, de todos os tipos, assim, principalmente universitário. Eu acompanho bem, inclusive, até porque é objeto de pesquisa. Recentemente fiz um artigo com outros 3 companheiros de pesquisa, doutores e doutorandos, pesquisando justamente o que as universidades estão produzindo nesse período. Eu encontrei muita coisa bacana no restante do país. Por exemplo, o pessoal da Universidade Federal do Paraná tem um podcast sensacional sobre ciência, que se chama Fala Cientista, que apesar desse termo, ele trata os assuntos de uma forma jornalística, bem acessível. Tem um pessoal lá da Federal da Paraíba, a UFPB, que faz também os Jornadas, que também tem essa pegada científica. E fora da universidade também, você tem outros podcasts que trabalham essa ciência, como 37 Graus, né, que é uma outra dica que eu deixo aqui, de um podcast de ciência, não feito por universitárias, mas que tem, inclusive, uma pegada bem popular, já que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, acho que nos rankings aí estão aí para provar isso. As universidades têm feito um ótimo trabalho, e tem um outro podcast também que trabalha com uma linha parecida aqui com a do Dialéticas, que é o EPCC, que é lá do pessoal da UF, aqui lá do Rio de Janeiro, que é Economia Política da Comunicação e Cultura. Eles trabalham com fichamentos de textos científicos, justamente com essa pegada da divulgação científica, pegar um texto acadêmico, tentar fazer a partir do fichamento, fazer com que aquele ali possa ser mastigado e melhor compreendido, inclusive por outros acadêmicos e por gente também que não é da área. Bom, além do Átila, que todo mundo lembra, tem o Pirula, que é um biólogo que também faz um trabalho bem legal. E o interessante do Pirula é que ele não se preocupou muito com a questão visual, mesmo sendo no YouTube. Então, ele não tem produção, ele não tem câmera boa, ele não tem uma iluminação boa, e ele fazia vídeo de 50 minutos e dava uma audiência muito grande, porque ele é um bom professor. Né? Ele é um bom professor, então ele sabe explicar o assunto, e principalmente esses assuntos que são, às vezes, mais difíceis da população entender. Ele faz uma tradição muito boa. E também vou recomendar um daqui de Portugal, já que eu estou aqui, né? 90 Segundos de Ciência é um projeto muito ousado da Rádio Antena 1, tem parceria com várias universidades, inclusive alguns professores aqui da UB já participaram desse projeto, onde um pesquisador fala em 1 minuto e meio, isso passa na Rádio Antena 1, daqui de Portugal, 1 minuto e meio, ele tem que explicar o que ele está pesquisando. É praticamente um tweet em versão áudio, mas é um desafio bem interessante, inclusive para a gente melhorar a capacidade de síntese dos nossos conteúdos. Vou passar agora para o Fábio. Só para lembrar aqui, tem um podcast muito interessante da Universidade Federal de Pernambuco, que é o Rádio Cordel. Quem está aí acompanhando vai estar aí nos links, aí, a gente sempre coloca todos os links de tudo que foi recomendado aqui. Então acompanhe aí também o Rádio Cordel, lá da UFPE. É um trabalho excelente do pessoal. Olha, eu queria registrar, meus caros, que eu sou o maior fã do Brasil que vocês podem ter fora de Pernambuco, da Rádio Cordel. Eles fazem uma série de trabalhos incríveis. Para mim, foi a grande sensação de todos os podcasts que existem no Brasil, para mim, ao lado também de tantos outros que surgiram. Mas a Rádio Cordel faz o Alto da Compadecida em tempos de Covid, que trabalha a radionovela adaptada à obra do Ariano Suassuna. Esse trabalho que eles fizeram foi super premiado nessa pandemia, em premiações como Spocon, das rádios universitárias. Eles fazem também boletins sobre Covid-19, fazem educação nas ondas do rádio. Então, isso que o Fábio está levantando é uma bandeira importantíssima. Aqui no Nordeste, a gente tem que aplaudir muito o trabalho, inclusive porque é feito não apenas só em Recife, mas principalmente em Caruaru. O pessoal da Rádio Cordel, lá do campus Agreste de Caruaru, faz um trabalho incrível, e eu não posso deixar de destacar aqui o quão vitorioso foi esse ano de 2020 para eles em termos de produção e de reconhecimento.
Síntese. Vivemos um período onde tudo é mediatizado, tudo é mídia, tudo é rede social, toda a sociedade está conectada em algum tipo de rede social e a tecnologia fez isso ficar ainda mais forte, mais exagerado, algo que já existia na sociedade. Era normal de que a ciência também fosse um tanto mediatizada nessas redes sociais. Como a gente disse ao longo do programa, as redes sociais para pesquisas podem ser muito interessantes. A gente citou aqui gente que busca artigos, conhece pesquisadores. Eu vou dizer para vocês que eu consegui uns contatos importantes via Bela, via Dialéticas, via Instagram, né, que pode levar uma parte importante da minha pesquisa em 2022. Mas, se por um lado nós temos isso, nós temos que nos preocupar demais com a questão do ranqueamento e dessa maluquice de publicar loucamente, esse publish or perish. Por que eu digo isso? Porque a gente já falou sobre isso no episódio 9, lá no metade do ano, e com essa situação agora do ranqueamento feito pelo ResearchGate, nós podemos chegar àquela situação de ou a pessoa vai ficar louca, depressiva, com crise de ansiedade, ou a pessoa começa a escrever 20 artigos por ano, 30 artigos por ano, onde na verdade ela escreveu 3. Os outros ela apenas colocou um nome. E aí eu pergunto, qual é o ganho que a sociedade tem com alguém simplesmente colocando o seu nome no artigo que sequer participou? Isso não faz sentido nenhum. Eu acho que deveria, inclusive, ser proibido. Se eu fosse editor de uma revista, numa situação, gostaria até de proibir um artigo que é escrito por muita gente. Não dá, não tem condição de 8 pessoas escrever um artigo. Pode até ter participado de um projeto de pesquisa e 8 pessoas, mas 8 pessoas escrever um artigo não faz sentido. O que a gente está vendo é isso, essa máfia de numérica, basicamente numérica, que é uma coisa terrível das redes sociais. Tudo é número, tudo é quantitativo. Então, eu acho que esse é o ponto mais perigoso e que a gente já falou agora no final, a necessidade de a gente começar a traduzir o que a gente pesquisa para uma linguagem cada vez mais popular. Não ter esse negócio de viver, tem que acabar de vez com esse elitismo e deixar uma ciência aberta e com uma linguagem acessível para todos. Eu acho que esse estudo foi bem interessante, mas eu sugiro que seja feito um estudo com mais pesquisadores ainda. Eu acho que a gente teria um resultado mais interessante para poder basear, talvez aplicando a mesma metodologia com um corpus muito maior de pessoas e talvez nem sendo entrevista, poderia ser até questionário mesmo. Os questionários quantitativos poderiam revelar alguma coisa interessante. E eu acho também que tem uma lacuna aí, na verdade eu não cheguei a fazer pesquisa para poder saber se tem uma lacuna, mas uma sugestão de pesquisa que seria interessante seria mapear o que tem de divulgação científica hoje, mas não apenas mapear, entender que tipo de público está acessando isso, porque a gente fala de divulgação científica, a gente fala de acesso do público leigo, mas talvez, mesmo com as iniciativas de divulgação científica que a gente tem hoje, a gente está falando para a própria bolha. Então, é interessante saber que tipo de público tem acessado essas iniciativas de divulgação científica. Será que está chegando mesmo nas pessoas que não estão dentro da academia? E se chega, qual que é o tipo de informação que elas estão ouvindo, qual o tipo de satisfação que elas têm, enfim, o que falta em relação à divulgação científica, talvez uma pesquisa de recepção poderia indicar novos caminhos para a divulgação científica. E é lógico que eu não poderia encerrar esse episódio sem defender que mais iniciativas de divulgação científica surjam aí, porque esse é o caminho para combater o negacionismo, esse é o caminho para combater a fake science que a gente tem visto por aí, e esse é o caminho aí que a gente encontra para poder fortalecer as universidades e o conhecimento de forma geral. Bom, eu acho que o artigo ele é muito bem escrito, como eu já falei na minha abertura. Eu acho que o artigo realmente poderia ter sido um pouco mais elaborado na quantidade dos participantes, mas, de todo modo, o artigo traz uma discussão extremamente importante. Ele traz... Todo esse episódio aqui foi baseado nesse artigo, e aí você já pode ver a importância que tem essa questão da democratização mesmo da ciência. A gente já falou aqui várias vezes, a gente acaba falando e repetindo dentro de uma mesma bolha. E isso é muito negativo em termos de sociedade. A ciência ela deveria ser democrática e as pessoas deveriam abrir os olhos mais para a ciência. Não perca um pouco do seu tempo para escutar algumas coisas, alguns podcasts, alguns vídeos, filmes que tenham uma pegada documental. Isso é muito importante para o crescimento individual e para o crescimento científico de um modo geral. Eu acho que 2020 foi um ano muito importante para o mundo todo,
mas principalmente para nós três aqui, que foi quando a gente começou a fazer o Dialéticas. E o Dialéticas, ele começou a princípio, não também por uma questão de divulgação científica e tudo mais, mas mais por uma questão pessoal nossa. Acho que isso, o Dialéticas ajudou nós três a aliviar um pouco a tensão na época da pandemia, do lockdown inicial, lá para meados de março. Isso foi muito interessante para a gente ver que o nosso trabalho estava servindo para alguma coisa. Eu acho que essa aflição que a gente tinha, muitos outros pesquisadores também têm. A solução, com certeza, não é a gamificação desse conhecimento, e sim a utilização desse conhecimento para o bem, para coisas positivas que vão interferir dentro da sociedade. A nossa pesquisa, cada um aqui acabou de falar sobre sua pesquisa, em algum momento essa pesquisa ela vai beneficiar algum ponto da sociedade, seja a questão da Bela com os imigrantes, seja a questão do Gil com os jornais, ou a minha, ou a do Bruno, ou que... Bom, a ciência ela é feita por um motivo, e esse motivo é o beneficiamento da sociedade em geral. Então, se esse objetivo não está chegando, bom, a gente tem que repensar. Eu acho que esse artigo ele foi importante por isso, fazer a gente pensar por essa perspectiva. Olha, pegando a deixa de vocês sobre a importância do Dialéticas, eu queria também dizer que eu comecei a produzir podcast acadêmico, né, que também tem essa bandeira da divulgação científica na pandemia. Acho que a gente surgiu quase que no mesmo período, o Papo Com é de abril, e a ideia do Papo Com é justamente essa, né, pegar essas pesquisas que são desenvolvidas pelos diversos programas de pós-graduação do Brasil, não só aqui dentro da UFC, e levar para a sociedade e mostrar para ela qual é o impacto social, o que essa pesquisa vai, de fato, ajudar a melhorar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas. Essa é a bandeira que a gente defende do Papo Com e tenta fazer em cada um dos episódios o nosso norte. Então, se para vocês o Dialéticas ele foi esse divisor de águas acadêmico, né, de fazer com que vocês não só desopilassem um pouco da pandemia, mas também mostrassem um pouco dessa divulgação científica que essa mídia tão poderosa, o podcast, ela pode proporcionar, para a gente aqui da UFC, o Papo Com também teve esse objetivo. E para finalizar, eu queria destacar uma das frases do texto, eu acho que de certa forma sintetizam um pouco a nossa discussão aqui, né? Que é um trecho que a Tayane ela fala que esses pesquisadores eles utilizam as mídias sociais para construir uma reputação pela disseminação do conhecimento científico, sendo avaliados pelo impacto social de sua ciência, enquanto dividem seus espaços pessoais com atuação profissional nos ambientes digitais. A gente precisa lembrar que todas as pessoas, os pesquisadores, nós que estamos na academia, a gente está utilizando essas redes sociais, não só o ResearchGate, mas o próprio Facebook, o Instagram e também o LinkedIn, para falar das nossas pesquisas, para falar do que a gente faz na universidade, mas paralelo a isso, a gente também fala e precisa também desafogar um pouco, colocando de repente a foto com o familiar, com o gatinho, com um prato de comida. A gente também precisa, de certa forma, utilizar esse ambiente também para socializar, para buscar também essa empatia com as pessoas e não só falar de ciência. Então, o pesquisador ele vive com várias faces. Essa face do trabalho, essa face da pesquisa, mas essa face pessoal, porque a gente também tem família, tem momentos de lazer e muitas vezes a gente também utiliza a rede social para isso, para descontrair. Autor da semana. Bruno Balacó, qual é o autor da semana? Que dica que você dá para o nosso ouvinte? Vamos lá, autor da semana. Já que a gente falou muito aqui do Átila Yamarino, eu vou divulgar para vocês um e-book, ciência aberta, então está disponível, qualquer pessoa pode ir lá na internet e baixar, que é o e-book Consciência Junto e Divulgação Científica. Consciência e Divulgação Científica, organizado pelos pesquisadores e professores Carlos Vogt, Marina Gomes e Ricardo Muniz. É um livro de 2018, um pouco antes da pandemia, mas eu acho que ele cumpre bem, resume todas as questões que nós debatemos aqui sobre comunicação e divulgação científica, inclusive esclarecendo vários conceitos. E eu falei do Átila porque, entre os muitos capítulos desse e-book, tem um escrito pelo Átila. Então, já que a gente falou tanto dele, ele está contemplado nesse e-book, que é o nosso autor da semana. Tá certo, então, e o nosso episódio vai chegando ao fim. E este é um ano realmente muito maluco. A gente vai começar nossa conversa aqui no encerramento. Primeiro, agradecendo ao nosso convidado que permitiu a gente fazer o segundo crossover do ano. Bruno, muito obrigado mesmo por participar. A gente ficou muito feliz com a tua vinda. Fiquei super feliz também. Vocês sabem que desde o início aí que vocês surgiram, eu acompanho. Eu até estava comentando com vocês nas redes sociais. Todos os episódios do Dialéticas eu acompanho. Quando dá sexta-feira de manhã, eu já sei que tem episódio.
8 horas da manhã. Teve uma semana que atrasou um pouquinho, eu já perguntei se tinha acontecido, então é uma satisfação muito grande. E reforçar que, de novo, ele consta no meu top 3 dos que eu mais ouvi no Spotify em 2020. Nem divulguei nas redes sociais, porque, enfim, eu tenho muitos companheiros podcasters e podia dar uma ciumeira, mas eu enviei para vocês o comprovante aí de que o Dialéticas é um dos meus favoritos. E nós somos podcasters irmãos, né? Todos nós aqui somos jornalistas, somos pós-graduandos da área de comunicação e eu vejo muita parceria aqui entre o Papo Com e o Dialéticas. Quem sabe a gente faça esse caminho de volta também, que ia ser um prazer muito grande receber vocês lá no Papo Com em 2021. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, Fábio, Bela e Gil. Porra, obrigado mesmo por ser alguém que está acompanhando nosso trabalho desde o começo, né? Porque foi uma coisa que a gente fez muito aleatório. A gente já inclusive falou sobre isso uma vez numa live, que a gente começou o podcast muito como um grupo de leitura. A gente foi crescendo e se tornando o que ele é hoje com o tempo. E agora sim, a gente vai para 2021 com uma ideia de ampliar ele. Ampliar não, o formato vai continuar sendo toda sexta-feira, entre 35 e 40 minutos. Esse é o episódio maluco que passou, mas os outros vão continuar nesse. Mas a gente vai ter formato novo, a tese vai ser feita por uma pessoa só, nós vamos ter quadro novo, nós vamos ter sempre agora uma pessoa que vai ser o host e outra pessoa que vai ser o responsável pelo artigo, vamos ser sempre um especialista, mais espaço para convidados, e uma grande novidade que a gente não vai poder falar agora. Mas nós vamos apresentar um novo serviço associado ao podcast, que vai ser bem interessante para quem está na área da pós-graduação no Brasil, em Portugal, e qualquer lugar do mundo, desde que seja lusófono. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso em fevereiro, porque a gente vai entrar de férias e vamos voltar no dia 26 de fevereiro com o nosso primeiro episódio. Vai ser o da segunda temporada, dia 26 de fevereiro, mas o site com as novidades vão ser apresentados no começo de fevereiro. Seria isso, Bela? Tu começou o ano em Covilhã, presa, abriste um blog de contos comigo, abrimos um podcast por acaso e tu terminou o ano que tá todo mundo louco em outro país com uma bolsa, coisa boa, né? Pois é, e eu acho que eu tive a última aglomeração de Portugal, ou de Covilhã, que foi meu aniversário aí. E logo depois de voltar da Itália, né? Que loucura. Mas tudo bem, ficou todo mundo bem, ninguém teve nada. Que a gente já tenha pego. Que a gente tenha pego naquela vez, né? Pois é. Depois disso entramos em lockdown e vim para a Alemanha. Está sendo uma alegria viver nesse país, que sempre foi meu sonho fazer doutorado aqui. Então estou super feliz. Mesmo estando em lockdown, eu estou com o humor lá em cima. Fábio Jardelino, você ou vai escrever um livro, ou então vai ter pelo menos história para contar para os teus netos no futuro, do ano em que você ficou preso na Polônia. Fez no meio da prisão da Polônia, lançou um podcast. Foi realmente muito aleatório. Eu estava dizendo, eu sacaneava muito a Bela, porque a Bela tem as maiores histórias aleatórias do nosso grupo. Sempre quando a gente está conversando, ela aparece com história maluca. E esse ano eu tive a minha história maluca. Eu fui para a Polônia passar 5 dias, a minha ideia era passar 5 dias, e exatamente um dia antes de eu voltar para a Bélgica, que na época eu estava morando na Bélgica, o país fechou, o aeroporto fechou, todas as rodovias fecharam e eu fiquei preso durante 4 meses e alguns dias. Então, e para voltar para Portugal também foi complicado. Eu tive que voltar para a Espanha, da Espanha pegar um ônibus, e um amigo cruzar a fronteira, me pegar lá de carro. Então, olha, foi uma odisseia. E no meio disso tudo surgiu Dialéticas, que foi, eu acho que uma das melhores coisas de 2020, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para vocês dois também. Mas então, para fechar o ano, vamos fazer um brinde, gente? Agora eu já estou pronto aqui, Chico. Olá, tudo pronto aqui aí também. Ó. Eu estou em Portugal, estou com vinho. E aí, eu vou falar Portugal, que o Fábio estava querendo fazer brinde antes do episódio. Eu acho que ele estava querendo beber. Eu também acho. Durante o episódio. Queria estar bêbado pronto, durante o episódio. É isso. Vamos lá, então. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Natal, gente. Feliz Ano Novo. Com 2021 com vacina e muitos encontros presenciais, muito afeto, muito abraço, né? Por favor. Pode beber? É isso aí. Pode beber. Bom, gente, o Dialéticas, vocês já sabem, quem chegou aqui, quem chegou pela primeira vez
Pô, chegou no episódio mais longo, já foi complicado, mas ok. Se chegou agora, esse aqui é um projeto totalmente independente, é um podcast de divulgação científica, mas não está ligado a nenhuma universidade, feito de forma independente por 3 estudantes de doutoramento, 2 em Portugal e um que era de Portugal, mas demandou-se para o lado da Alemanha. A gente para com o episódio agora no dia 18 de dezembro, mas vamos botar ainda mais alguns materiais durante as nossas férias. Então, continue nos seguindo nas redes sociais, @dialéticas no Twitter e no Instagram. Segue a gente no YouTube. Talvez você não queira ver a nossa cara, mas segue lá, bota o sininho, também é legal. Às vezes você pode só escutar a gente também pelo YouTube. E entre sempre em contato com a gente. A gente tem o podcast @dialéticas.com e as próprias redes sociais para conversar com o pessoal. Aceitamos aí sugestões, ideias, reclamações, críticas, malhação de pau, tudo. Mas a gente está aberto a ouvir e trocar ideias, principalmente para as mudanças que vêm para 2021. Obrigado a todos, boas festas e até 2021.